Ô, companheiro. Anusa. Bem-vindos. Buenas. Entrando um pouquinho mais cedo. Vamos lá, Rony, eu vou convidar de novo, tá? Obrigado. Agora sim, né, companheiro? Agora sim. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos que nos Joia. acompanham. Boa noite. Vai cumprimentando o pessoal para nós, por favor. Sim, Então, entrei um pouquinho mais cedo, vou tocar uma música. Para sim. o pessoal ir chegando. Você quer falar alguma coisa? Não, vamos te ouvir a música, por favor. Então, vamos lá. Boa noite, Naruto. Vai. Foste um guerreiro valente, foste o combatente do reino do amor. Foste um servo fiel, foste além dos deveres para com o Senhor. Nunca buscastes no mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixastes na terra e saístes em busca de um reino de paz. Viste a luz no deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca calma tão pouco. Existindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te legou. E hoje tu és a missão para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, a vida é estrela, reino de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Nosso amigo Paulo. Tudo bem. Companheiro, Sim, como que está o nosso horário? Nós podemos começar? sim. Tá Estamos na no hora? horário. Uhum. Tá? Tá. Então eu vou pedir para você fazer oração para nós, por favor. Sim. Neste momento, quero aqui dar uma boa noite carinhosa a todos os irmãos, companheiros que participam conosco neste momento. Estamos nos preparando para iniciar com a oração, agradecendo por tudo. Deus Pai, de infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, e a cada dia nos é dado uma nova oportunidade.
oportunidade para que possamos fazer diferente, para que possamos ir além. E mesmo, Senhor Jesus, diante de todo o teu ensinamento, o que já conhecemos, diante de situações, às vezes nos sentimos perdidos, confusos. Rogamos a Ti, Senhor Jesus, guie-nos pelo caminho, que a Tua luz seja o farol a nos guiar, para que assim sendo, possamos caminhar na direção segura, aquela a que o Senhor nos convida. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Emerson. A Neuza pediu para que eu pudesse dar minha contribuição hoje. E eu catei com muito carinho, porque esse atendimento fraterno que acontece na quarta-feira, na Casa Espírita, eu tenho muito carinho. E é uma coisa que já tem tempo que eu gostaria de estar trabalhando junto, mas de acordo com as condições do momento ainda não é possível. A gente acaba tendo que se dividir, eu e a minha esposa. Hoje ela está atuando. E futuramente, quando as crianças crescerem mais, provavelmente eu conseguirei participar também. E aí, a gente sempre precisa de atendimento, a gente vai, né, Rony? Aí aproveita bastante. Mas, assim, é um momento, eu sempre falo que é muito especial para a gente, que participa. E, se Deus quiser, daqui a um tempo a gente estaremos juntos novamente, né, Rony? Se Deus quiser. A Neuza falou que está seguindo o livro Linha de Luz, e aí a mensagem que saiu é o capítulo 14, com o título Aproveitamento. Eu vou ler ele todo primeiro e depois a gente vai comentando cada trecho. Pode ser assim, companheiro? Ok. Ok? Uhum. Então vamos lá. Aproveitamento. Medita estas coisas. Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Eu estou me recordando aqui que quando eu participava do estudo com a Vanusa, era muito bacana, a gente estudava o Fonte Viva e sempre a gente lia primeiro o título e o versículo, e ela sempre pedia para que a gente comentasse em cima desse início o que a gente entendeu, para ver se ia bater depois com a fala de Emmanuel. E aproveitamento, ele vem no sentido de que nós devemos aproveitar algo. E o versículo, que é Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 15, está falando: medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Então vamos lá. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa, e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhes as fórmulas verbais, entender-lhes os preceitos, são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos. Todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos. Em face da menor alfinetada no caminho da crença, não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara
em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é do aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a satisfação de si mesmo a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Algum comentário, companheiro? Ainda não. Ainda não? Quando a Neuza pediu para que eu desse a contribuição, ela falou que geralmente ela abre a leitura na hora, né? Mas se eu quisesse abrir antes, eu poderia, e foi o que eu fiz, né? Na hora do almoço eu cheguei em casa, fiz oração e já abri o capítulo para que eu pudesse ir refletindo em cima dele, porque na verdade eu não tenho tantas habilidades e tanto conhecimento para elaborar uma ideia assim de imediato. A gente vai lendo. E essa mensagem, ela é uma mensagem que a gente tem sempre colocado nas palestras, nos ensinos, nos estudos, porque ela está chamando a atenção para que a gente absorva as informações e vivencie. Aproveite o que está sendo ensinado para vivenciar o que está sendo aprendido. Então, de início, ele fala aqui o seguinte: geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. A gente atenta que a questão do equilíbrio é sempre bem-vinda. Porque é comum que, quando a gente descubra algo que é bom, a gente queira passar pelos outros. E nada de mal nisso. Agora, a colocação que ele está falando aqui é que a gente tentar transformar compulsoriamente os outros. A pessoa, ela descobre uma religião e aí ela começa a aborrecer as outras pessoas, pensando que a religião que ela descobriu é a melhor e que todos têm que seguir ela. E logo após, ele faz a seguinte colocação: semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência e pela obsessão. Então, a nossa história, ela demonstra que muitas das religiões, no decorrer da caminhada da história, da evolução humana, é que usavam da religião com violência. Matavam em nome de Deus. Isso porque se achavam donos da verdade. A gente vê os fariseus com o seu excesso de rituais, que muitas vezes aquele princípio básico da religião, que é o amor, ele acaba sendo esquecido por causa da forma como que, se as pessoas não seguissem a determinada religião, daquela determinada forma, ele era condenado. Uma coisa, por exemplo, não poderia encostar em alguém que estivesse morto. Isso ele teria que passar por um tanto de purificação, porque ele acabava estando imundo, estando impuro. Então, é uma forma de pensar. Só que essa forma, ela acabava causando uma falta de vivência com os outros seres. Quando a gente estuda a parábola do bom samaritano, que tem
primeiro que passa de largo e nem encosta, seguindo as leis daquela época, ele estava fazendo de uma forma correta, porque se ele encostasse naquela pessoa e se ela estivesse morta, ele estaria cometendo algo errado. E ele ia pagar por isso. Então, seguindo essa questão da religião, vem muito dessa questão de pensar que eu estou correto. Que a forma como que essa religião está sendo apresentada é a melhor. E que as outras não vão... que as outras estão erradas. Alguma colocação, companheiro? A questão mostra que, para a época, igual você tem falado aí, não era oferecido uma oportunidade de conhecimento, era imposto uma questão, né? Do ponto de vista daquele que se apresentava, como se dissesse, é para fazer sim, é para ser sim, né? Uhum. Então não era uma opção de você conhecer e de quem sabe até escolher, era totalmente imposto. E aí continua. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, assurragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecidos de que a experiência da alma é laboriosa e longa. Então, quando coloca aqui que a experiência da alma é trabalhosa e é longa, no nosso entendimento, a gente passa por diversas encarnações para que a gente possa ir aprimorando, para que a gente possa ir aprendendo e evoluindo. Então, não é de uma hora para outra. E aí ele conclui a frase dizendo que há muitas esferas de serviço na casa do nosso Pai. Então, essa colocação de esferas de serviço está falando que as religiões elas têm a sua função. E qualquer religião que ela seja embasada no princípio do amor, no princípio do respeito, do semelhante, ela pode sim aproximar o homem de Deus. Porque essa é a função da religião. É religar. É fazer com que o homem se aproxime de Deus. Bem-vinda, Aldeneide. Eu vi que entrou também a Ivete, Denis, mais algumas pessoas. Sejam todos bem-vindos. A gente está falando hoje aí sobre o aproveitamento dos ensinamentos. Então, o que Emmanuel está pedindo aqui é um respeito para com as religiões e, principalmente, para que eu tenha uma visão que quando eu estou em uma doutrina, que essa doutrina ela tem que mudar a forma como que eu vejo, a forma como que... Parece que o Rony caiu. Espera um pouquinho, qualquer coisa eu chamo ele novamente. Tá ouvindo, Rony? Ah, sim. Sim. Uhum. Então, o convite para que essa doutrina ela faça diferença na minha vida, no meu comportamento. A partir do equilíbrio, eu posso, óbvio, levar para quem os meus familiares, para as outras pessoas, o que eu estou aprendendo de bom. Mas, principalmente, na vivência. No exemplo. Não na imposição. Não na violência. Porque cada um vai se identificar melhor com uma determinada religião e vai conseguir se sentir bem
no seu ambiente e de acordo com o que for vivenciando, vai mudando suas ideias, seus conceitos. Não adianta tentar impor a marra, a violência, porque o mundo já sofreu tantos e tantos anos com essa imposição e não resolve. Tudo bem? Podemos continuar? Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as formas verbais e entender-lhe os preceitos são tarefas importantes. Então, nós devemos estudar, nós devemos ver palestras, nós devemos ir nas casas espíritas, não só nas casas espíritas, não é uma regra, mas que nós devemos principalmente aproveitar o que nós estamos aprendendo. Nós temos que pôr em prática o que nós estamos estudando. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos. Em face da menor alfinetada no caminho da crença, não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiros jogos de máscaras em todas as posições. Aqui a gente percebe a questão social, né? Tem uma vida religiosa social, onde tem que parecer do bem. Vou colocar um computador para carregar aqui, que ele vai descarregar. Ok. E aí, a pessoa na casa religiosa, né, sempre pontual, sempre seguindo os rituais, sempre fazendo tudo bonitinho, mas é uma vida social, de aparência, porque a maioria das coisas que são ensinadas, ou até mesmo, muitas vezes até mesmo por nós, né, em casa, nas questões domésticas ou na vida profissional, a forma de comportamento é muito diferente do que é ensinado. E isso é bem, bem amplo, né, companheiro? Isso é uma coisa assim que acontece e a gente vivencia isso a todo momento. Todos nós já temos a noção do certo e o errado. Porém, na ação, isso nem sempre prevalece, né? Não, nem sempre prevalece. O último culto que nós fizemos, nós comentamos aquela questão de que foi até a Neuza que me falou uma vez que uma paisagem, quando é olhada de longe, é muito lisinha, muito perfeita. E aí, quando você vai se aproximando, a gente consegue ver as imperfeições que uma árvore, né, tem as folhas que de longe você não percebe. E assim somos nós. E muitas vezes a gente olha as pessoas e por fora, muitas vezes parece uma perfeição, parece que está tudo ok. Mas quando a gente começa a olhar de perto, a gente percebe um tanto de coisas assim que não são legais. E isso é de uma forma geral. Não é uma coisa só do Emerson, né? A gente vai... É praticamente todo mundo, né? E existe... Quando a gente fala assim, nós devemos deixar de ser orgulhosos, né? A gente escuta muito esse tipo de frase, mas existe uma questão muito forte das pessoas não aceitarem essas questões, essas coisas que têm que ser corrigidas. E aí, essa questão que está sendo colocada aqui da máscara. De tentar não deixar que as outras pessoas percebam o que tem de errado. E o convite fica aqui justamente o seguinte,
para a gente trabalhar essas questões, essas imperfeições, mas não precisa de ter uma máscara para tampar. Não precisa de tentar ser perfeito, se mostrar perfeito. Na verdade, você tem que trabalhar essas questões a nível interno. Não tem problema de você não ser perfeito. Porque muitas pessoas sofrem muito com essa questão de não ser perfeito. As outras pessoas não podem me ver com imperfeição. O que eu faço tem que estar correto. Ninguém pode me chamar a atenção com a coisa que eu estou fazendo, porque eu sou correto. E a gente tem que assumir as coisas que a gente faz de errado e tentar melhorar. Porque nós estamos aqui para isso. Aproveitar esse momento que nós estamos aqui. Quer falar? Não, pode prosseguir. Tá ok? Então a palavra de Paulo, no entanto, ela é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. É indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a satisfação de si mesmo a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável que se ocupe nas coisas sagradas do Espírito. Que é essa colocação que eu fiz. O conhecimento, ele vai ajudar, sim, no ministério do bem. Mas se eu tiver essa intenção de usar o conhecimento para minha satisfação de mim mesmo, para me parecer mais inteligente que os outros, para me parecer que eu não tenho imperfeição, isso não vai trazer o resultado a nível de espírito que está sendo trabalhado. Porque eu não preciso parecer perfeito para as pessoas. Eu tenho que ir lidando com minhas imperfeições, com as minhas dificuldades e ir trabalhando nessas questões. Se algo me faz raiva, se eu não consigo lidar com um determinado tipo de pessoa, é perceber o porquê e trabalhar essas questões. Para que o aproveitamento seja manifestado, vivido, vivenciado. Então, fechando, fica essa colocação de que os ensinamentos que a gente tem a oportunidade de estar colhendo na doutrina espírita, que ela sirva na forma como que a gente vivencia, mas não socialmente, não para que os outros vejam, e sim na forma como que a gente tem intimamente. Então a gente pode citar como exemplo que nós acreditamos em reencarnação, nós acreditamos que estamos aqui temporariamente, e muitas vezes, principalmente no momento vivenciado agora, a ansiedade toma conta de uma forma que as pessoas adoecem. E nós estamos estudando que estamos aqui para vivenciar experiências terrenas e sermos espíritos melhores. Então, a hora que a gente vai ser convidado para retornar, para deixar esse corpo aqui, a gente não sabe quando vai ser. E por diversas vezes, a gente às vezes acha que alguns companheiros nossos estão com a data marcada, que logo vão partir, mas a verdade é que nós não sabemos. Porque isso tudo é uma programação espiritual. Nós podemos até adiantar essa ida
com a nossa conduta inadequada, com os vícios grosseiros, né, que a gente pode citar aí a má alimentação, o uso de bebida alcoólica, o próprio tabaco. Então, são coisas que podem influenciar de forma que possa diminuir um pouco a estadia aqui. Mas os ensinamentos que nós temos é que essa programação ela tem toda uma estrutura e ninguém vai antes da hora. Então, agora, e também é muito difícil uma pessoa passar da hora. Então, é muito raro que alguém que tenha que desencarnar, ele continue aqui por muito mais tempo. Acontece também. A gente tem alguns relatos nesse sentido. Só que, na maioria das vezes, não. Então, fica uma questão assim, por que tanta ansiedade em alguns aspectos? A gente não vai evoluir da noite para o dia. Uma pessoa não amadurece da noite para o dia. Ela precisa de vivenciar muita... Até precisa de vivenciar a vida para criar esse amadurecimento. A gente vê isso na questão física, né, da criança, do adolescente, do adulto. A gente percebe esse amadurecimento. E isso não é assim em um ano. Às vezes a pessoa vivencia muitas coisas no decorrer de um ano e ela acaba, sim, mudando alguns conceitos, mas não é da noite para o dia. Então, no decorrer da nossa existência, a gente vai meio que aprendendo na marra, quando é muito ansioso, que as coisas não são, muitas vezes, no tempo que a gente quer. Porque eu queria, né, se a gente for olhar da forma como a gente quer, começar a estudar alguma coisa e aprender de uma vez. Né, pegar um violão para estudar e já começar a saber tocar no outro dia. Conhecer uma doutrina e saber entender tudo da noite para o dia. Ou mesmo começar em uma empresa e querer que essa empresa ela cresça e chegue à estabilidade de repente. Não é assim. A vida ela tem um propósito e tem uma regra a ser seguida. Essa questão vem na colocação com relação à ansiedade. E nós podemos falar também da questão do apego às coisas, tanto materiais como aos nossos parentes. Vivenciar o luto é algo que é necessário para todos nós quando a gente perde alguém próximo. Mas esse luto ele tem que ter um início e um fim. Para que a pessoa possa trabalhar, possa se despedir. A gente coloca que a questão material, nós somos espíritos, acreditamos que somos seres espirituais, mas acontece que a gente, quando está encarnado, é como se tivéssemos um véu que cobre a nossa vista e a gente não consegue ter uma amplitude espiritual de tudo, das questões espirituais. Então a gente praticamente para de ver o lado de lá. A gente fica mais na matéria. E aí você convive com uma pessoa aqui na Terra 20, 30, 40, 50 anos. Então, a partir do momento que existe a separação, existe sim a dor, existe a saudade, existe, é de direito esse luto. A gente tem que vivenciar esse luto. Mas, aproveitando
os ensinamentos que nós temos, nós sabemos que é uma separação física, que espiritualmente a pessoa ainda existe. E de alguma forma, nós ainda podemos ter contato espiritual. Agora, entendemos que fisicamente existe a separação. Porque o ser que vai, ele já não tem mais posse de um corpo físico. Então, aquela pessoa que conviveu conosco, a parte física dela, a gente não vai ter mais o contato com ela. E muitas vezes, isso é doloroso. Muitas vezes não, isso é doloroso. Mas é importante perceber que após o luto, a vida tem que continuar. Vai ficar a saudade, vai ficar a experiência, mas as coisas têm que voltar ao normal. Você pode falar alguma coisa para nós, companheiro? Sim. Lembrando aqui que falando aí sobre o aproveitemos, se hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos, então isso demonstra que nós aproveitamos ao longo dessa jornada, ainda que em porcentagem pequena, alguns para mais, alguns para menos, eu diria por mim, a grande maioria por menos, mas que daqui em diante também possamos aproveitar ainda mais. E quantas oportunidades nos serão dadas à luz do conhecimento e a oportunidade de aproveitar. Sim. Eu gosto muito de lembrar a história de Paulo, porque até citei no último estudo que nós fizemos juntos, né? Que a partir do momento que Paulo ele despertou, ele soube aproveitar. Ele realmente ele mudou a forma como que ele se comportava. E como eu disse, não foi da noite para o dia. Porque depois das portas de Damasco, ele vai para esse tecelão, eu não lembro para onde ele vai, que ele fica morando com Áquila e Prisma por muito tempo. E durante esse tempo todo, ele fica com eles, vai ficando difícil, porque assim, no decorrer do caminho ele descobre que ele tinha sido responsável, indiretamente, pela morte dos pais deles, de Áquila e Prisma. E, então, assim, depois disso, de passar muito tempo, ele volta e até ele se achar, ele ainda passa por muita coisa. E que feriu diretamente nessa questão do orgulho, porque ele volta nas sinagogas e vai tentar falar da religião, né, dessa forma que está sendo colocada, com um pouco, não com agressividade, mas ele queria mostrar para as outras pessoas o que ele tinha aprendido e que fazia muito sentido. E ninguém aceitava. Né? Os próprios amigos todos vão virando as costas para ele. E é um trabalho de muitos anos, que ele vai passando até ele conseguir aproveitar ao máximo aquilo que ele tinha descoberto, mas com muita luta. Hoje, nós temos uma condição muito mais favorável para fazer esse trabalho. Quando a gente pega a questão da parábola da trabalhadora da última hora, a gente percebe que, como trabalhadores da última hora, a gente pode conseguir aproveitar essas questões e progredir muito. Nesse momento nós estamos aqui. Estamos passando por mais um acontecimento que não está muito bacana, né, que é a questão dos protestos que estão sendo feitos contra o racismo.
E espero que todo esse processo ele sirva para realmente diminuir mais ainda o racismo. Né, que seria mais um passo grande para a evolução de nós que aqui estamos na Terra. Que acabar de uma vez com essa questão de pensar que pessoas são inferiores ou mesmo ter algum tipo de preconceito por causa da cor dessas pessoas. Tá ouvindo, companheiro? Rony, vou só convidar o Rony novamente, que parece que a internet dele caiu, mas aí a gente já está terminando a nossa fala também. É óbvio que cada um dá de acordo com o que tem e nós estamos aí tentando, né, aprendendo e vivendo e participando, partilhando um pouco do que a gente está aprendendo. Vou esperando um pouquinho, o Rony já voltou. Vamos convidar ele novamente. Boa noite, Bruno, Rafaela. Sim. O sinal que hoje está meio complicado. Tá dando uns piques. Mas então é isso, assim, que a gente possa utilizar esses conhecimentos que a gente está aprendendo, não só para se tornar inteligente, mas principalmente mais humanos, sabendo usar de forma adequada e nos relacionar com as pessoas de uma forma mais saudável, né, mais fraterna, compreendendo que todos nós temos as nossas imperfeições e que a gente está aqui para se ajudar, para a gente crescer junto e ir melhorando. É isso? É isso. Com Uhum. certeza. Quer fazer alguma colocação? Não. Ok, então eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Espero que nossa reflexão possa trazer algo de bom, a gente possa aproveitar algo. Geralmente, você está fazendo oração no final, no começo, no final, Rony? Bom, nós Como vocês têm poderíamos feito? dividir, né? Você poderia encerrar para nós, ou com a Uhum. música, ou com a oração. Tá bom. Eu vou fazer uma oração, então, para a gente encerrar. Sim. Uhum. Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelas nossas vivências, pelas nossas oportunidades. Te peço, Senhor, força para que nós possamos passar por esses momentos de tribulação, para que nós possamos vencer os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas angústias, que a gente possa estar menos ansiosos com o que está acontecendo, compreendendo que as coisas vão ser de acordo com a sua vontade. Te peço paciência para aceitar essa sua vontade e resignação. Que sua luz, Senhor, possa nos envolver. Que o mundo possa receber o seu carinho através dos nossos amigos espirituais, nos direcionando para uma vida melhor, para um momento de paz. Obrigado por tudo que nós temos a oportunidade de vivenciar, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim seja. Obrigado, Vanusa. Nós temos um tempinho ainda.
Tem que fazer uma música? Pode sim. Tá bom, vamos. Tivemos a notícia razoável hoje, que os casos do vírus ativos estão começando a ultrapassar, aliás, dos recuperados estão começando a ultrapassar os ativos. Então, essa é uma notícia boa, né? Porque, graças a Deus, está passando. Não vai passar de imediato, mas já percorremos mais uma etapa. E que essa pandemia possa ter o propósito de Deus, né? Então, o que a gente pode fazer é percorrer e fazer a nossa parte, né, companheiro? Sim. Muito bem. Vamos lá. Então vamos de alívio. Caminheiro no caminho, em busca da direção da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estentor de vossos partos, uma nada emoção. Viver é crescer, crescer é sofrido, caridade em coração, alívio do coração. Semeador em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito consolador. Semeador em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito consolador. E saudade da Marcela cantando para nós. Tudo bem. Boa noite a todos, muito obrigado. Até uma próxima. Até mais. Obrigado, companheiro. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.